Está começando mais um Contraponto, um tema: redução do número de vereadores em Uberlândia. Dois pontos de vista do vereador do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, professor Edilson Gracioli. Bom dia, Edilson, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes da Universitária. Bom dia também, vereador Leandro Neves, meu colega, com quem temos uma interlocução muito respeitosa. Acho que esse é um debate importante, necessário e que nós certamente o realizaremos aqui. E conforme já anunciou previamente, o outro participante, o outro contraponteador é o vereador do PSD, Partido Social Democrático, Leandro Neves. Bom dia, prazer em tê-lo conosco, Leandro. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Universitária. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Bom dia, vereador professor Edilson Gracioli, um vereador que eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pela a capacidade intelectual, né, e o conhecimento que tem sobre a ciência política. Bom dia a todos. Bem, nós vamos discutir um tema que já ocupou espaço considerável da mídia e, consequentemente, estamos retomando este tema que se mostra mais atual do que nunca. As câmaras municipais poderão ter menos vereadores do que o número atual. Isso ocorrerá caso o Congresso venha aprovar a PEC do Pacto Federativo, com as mudanças que estão sendo propostas, inclusive, pelo senador relator da matéria, Márcio Bittar, do MDB do Acre. E a PEC, ela estabelece revisão de despesas e número de vereadores em todo o país, com a criação de novas faixas populacionais para a definição das vagas em cada parlamento. Contraponto, professor Edilson. Bom, Márcio, nós precisamos levar em consideração quanto a isso o atual enquadramento jurídico. A Constituição Federal estabelece no seu artigo 29, inciso 4º, o número máximo de cadeiras para cada Câmara Municipal, tal como você disse, em função de faixas de número de habitantes. Na linha J, está dito que esse número máximo é de 27 nos municípios com mais de 600 mil habitantes e até 750 mil habitantes, que é o caso de Uberlândia. Então, veja bem, nós, no enquadramento jurídico que hoje está posto, Uberlândia está no limite da faixa em que se encontra. Eu tenho uma tese, que é o debate de fundo aqui. Eu entendo que nós podemos e devemos reduzir os custos da Câmara Municipal de Uberlândia, para falar aqui do nosso caso, sem afetar a representatividade, sem afetar o número de cadeiras na Câmara. Mas isso, ao longo aqui da interlocução, nós avançaremos. Contraponto, vereador Leandro. Ô, Márcio, eu, da mesma forma que o professor Edilson, a minha linha é no sentido de otimizar as atividades do Poder Legislativo, de forma bem objetiva e clara, reduzir os custos. E uma dessas formas, dentro da minha visão, do meu ponto, né, do meu contraponto, é também a redução do número de cadeiras. Em Uberlândia, cada parlamentar tem uma estrutura que carrega 15 assessores, né? Então eu vejo que é uma estrutura um tanto quanto inchada e excessiva. Os assessores parlamentares têm um papel primordial na sua atuação, né? Pelo menos a grande maioria, e os meus aqui eu posso garantir por isso, mas eu entendo que a redução de vereadores vai trazer para os cofres do município, né, uma redução de custos muito significativa. Bem, nós temos um projeto de lei de iniciativa popular que visa reduzir o número de vereadores, assessores e também os salários dos parlamentares. O projeto é de 2019, contemplando aí 35 mil assinaturas e tratando então da redução do número de vereadores de 27 para 17. E o parecer de número 35 de 2020, relativo inclusive a essa matéria, foi objeto de arquivamento e indeferimento por parte da consultoria jurídica
da Câmara Municipal, através do procurador jurídico Tiago Nunes da Silva. Estamos trazendo, então, a participação de Tiago Nunes falando a respeito do indeferimento sobre a proposta de redução do número de vereadores. Foi solicitado a nós para que pudéssemos explanar sobre o projeto da redução dos vereadores, redução de assessores e sobre a verba indenizatória. Iniciando pelo projeto da redução dos vereadores, identificamos algumas inconstitucionalidades. Sendo a primeira, a questão da iniciativa, ou seja, a competência para iniciar a matéria. Ela compete unicamente à mesa diretora. Então, por esse fator, já identificamos a não possibilidade da tramitação do projeto, porque todos da mesa diretora teriam que ter assinado esse projeto, o que não se identificou na oportunidade da análise. No segundo momento, a questão da redução. Entendemos que não há nenhuma ilegalidade, porque a própria Constituição ela estabelece o limite máximo. Entendemos sim que estamos dentro do limite máximo, mas isso não viola a Constituição. Pelo contrário, estamos abarcados pela Constituição Federal no que diz respeito à quantidade. E quando se trabalha com a questão da diminuição, eu não quero nem entrar no mérito se é 17, 19 ou 21, entendemos também que pode haver uma ofensa ao princípio da representatividade, que está disposto no parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal. Então, diminuir o número de vereadores é o mesmo entendimento, é a mesma classificação de entender que não temos aproximadamente 800 mil habitantes, e sim 300 mil habitantes, como foi o número proposto no projeto de lei. Muito obrigado ao Tiago Nunes da Silva, contraponto o professor Edilson Gracioli. Bom, nós temos que fazer como Jack o Estripador, ir por partes, né? Senão, porque são vários aspectos, eu tenho concordância em relação a vários deles e divergência quanto a esse principal. Então eu vou abordar este principal. Se nós formos fazer uma pesquisa de opinião num universo de 1 milhão de pessoas, qual é o número de entrevistados que melhor representa 1 milhão de pessoas? Um número maior ou menor? É óbvio que é um número maior. O censo demográfico que o IBGE realiza, a mesma coisa. Ora, a composição do parlamento, do poder legislativo, nela se verifica a mesma situação. Um número determinado de representados, no caso, o conjunto de eleitores e eleitoras, será melhor representado por mais ou por menos representantes? Evidentemente, a representatividade do todo se dá por um número maior. Então, diminuir o número de vereadores terá 3 significados. Em primeiro lugar, a representatividade geral do eleitorado estará prejudicada. Em segundo lugar, as chamadas minorias, mulheres, população negra, segmento LGBT, em algumas cidades também populações indígenas, teriam mais dificuldade para representarem-se no parlamento. E por último, a tendência com um número menor de cadeiras é que apenas aquelas candidaturas com mais recursos durante as campanhas obtenham êxito. De onde eu tiro isso? Eu tiro isso de pesquisa. Na legislatura de 2014 na Câmara Federal, das 371 candidaturas mais ricas, 370 obtiveram vitórias. Então, a diminuição do número de vereadores, ela, a meu ver, é prejudicial. Eu tenho uma divergência quanto a esse aspecto, falarei sobre os outros depois, com o parecer do procurador. Eu entendo que, se Uberlândia está no limite, é constitucional manter o número de 27, mas disso não decorre uma eventual inconstitucionalidade em diminuir esse número. Eu tenho dados aqui, depois poderei apresentar, que municípios com eleitorado parecido ao nosso têm um pouco menos de vereadores, algo em torno de 25, por exemplo. Então, essa questão de fundo, Márcio, eu tenho a posição muito clara.
a diminuição do número de cadeiras afeta de várias formas a representatividade política. Quanto às outras reduções, falarei adiante, eu sou a favor de todas, mas isso ficará para daqui a pouco. Contraponto, vereador Leandro. Bom, eu da mesma forma, eu também não tenho dúvida que, no caso de uma pesquisa por amostragem, quanto mais pessoas envolvidas, maior seria, né, a representatividade. O que me incomoda nesse cenário, importante deixar muito claro, né, dentro do princípio que eu carrego aí na parte do liberalismo, né, eu me considero um liberal social, porque tem também, dentro das medidas liberais, eu trago um viés social muito grande, porque acredito muito nisso. Se não fosse um custo de quase R$70 mil por mês de um gabinete, né, que quando você multiplica isso aí por 12 meses de um ano, eu poderia ter pensado da mesma forma, mas as minhas razões para esse debate, hora nenhuma eu omiti essa situação, é a redução de custos. O nosso município tem um orçamento muito bom, mas ele não consegue mais carregar um poder legislativo tão oneroso. Então nós precisamos tratar da coisa pública, do dinheiro público, com muita responsabilidade, né? E aí precisamos levar do princípio da administração, né? Quanto mais produzir, melhor, mas quanto menos custo, né? Quanto menor o custo, melhor ainda. E vale destacar, como já foi dito pelo professor Edilson, tem várias cidades do porte de Uberlândia, né? Eu cito aqui algumas: Santo André, Osasco, São José dos Campos, a própria Ribeirão Preto, que vai a partir de janeiro trabalhar na casa de 22 parlamentares. Então é possível, muito possível, os 21 ou 22 trazerem uma representatividade de qualidade para o município. Professor Edilson, o senhor falou exatamente da discordância quanto a alguns itens do parecer, e na realidade o parecer do consultor jurídico da Câmara Municipal de Uberlândia, ele, na sua exposição de motivos, ele coloca o seguinte, num determinado parágrafo: logo, é também este projeto inconstitucional sob este aspecto, pois o número por ele estabelecido adentra em outro limite máximo correspondente a outra faixa habitacional, excluindo a representatividade de mais da metade da população. Bom, vale dizer que a nossa Constituição, ela estabelece limite máximo, mas não faz referência a limite mínimo, professor Edilson. Mas é que este projeto, se eu não me engano, elaborado pelo MBL, esse projeto de fato propõe um número que se insere pelo que está disposto na Constituição numa outra faixa de número de habitantes. Então, o problema aí não é a diminuição, é para quanto se diminui. Diminuir para 17 significaria jogar Uberlândia, do ponto de vista da representação política quanto ao número de habitantes, numa faixa que não é essa em que Uberlândia se insere. Então, desse ponto de vista, o parecer do procurador jurídico tem procedência. O que eu quis dizer na minha intervenção anterior é que a mera diminuição de número de cadeiras não é inconstitucional, precisa ver para que patamar isso seria reduzido. Mas eu quero dialogar, Márcio, um pouco com a questão que o vereador Leandro Neves levanta, a questão do custo. Eu acho que o parlamento local, de fato, poderia diminuir seus custos. E eu tenho propostas para isso. Eu entendo que o número de assessores, são 15 por gabinete, poderia ser reduzido. Outro dia o vereador Leandro me mostrou um vídeo de 2004, acho. Vamos então estabelecer o seguinte: já que o senhor entrou exatamente na questão relativa aos assessores, vamos novamente acionar aí o consultor jurídico, o Tiago Nunes, perfeito, que fala agora exatamente sobre a proposta da redução do número de assessores no gabinete. O que ocorre? Inicialmente, vício na iniciativa, de igual modo como dos vereadores, e no segundo momento identificamos também que a redução de assessores,
ela chegou com acréscimo de vencimentos, ou seja, do salário de alguns assessores. Temos que considerar a Lei Complementar 173, que congelou os gastos públicos. E por conta da Lei Complementar 173, que congelou os gastos públicos em decorrência de um auxílio financeiro da União para os municípios e para os estados, apontamos pelo não tramitar desse projeto. Por quê? Porque veio a proposta de um aumento de alguns assessores no que diz respeito ao vencimento. Professor Edilson. Bom, eu acho que cabe aqui uma observação bem rápida. Esse projeto de lei, que agora foi objeto de comentário do procurador jurídico da Câmara, ele foi assinado pelos 8 ou 9 vereadores que não tiveram os seus mandatos suspensos, não foram afastados do mandato. Eu lamento muito que a Câmara Municipal esteja andando a reboque de recomendações do Ministério Público. Então, naquele contexto, entre dezembro do ano passado e fevereiro deste ano, os vereadores que se mantinham no exercício do mandato, e nem todos eram da mesa diretora, e nem todos da mesa diretora estavam exercendo o mandato, na minha opinião, eles se equivocaram, porque eles de fato apresentaram essa proposta fora daquilo estabelecido pelo regimento da casa. Mas eu quero falar sobre o número de assessores. Em 2004 eu cheguei a gravar uma matéria para uma emissora de TV aqui em Uberlândia, dizendo que o número de assessores poderia ser da ordem de 4 ou 5. Eu hoje entendo que entre 6 e 10 já é um número bom, não é necessário haver esse número de 15. Então eu acho que esse seria um aspecto que poderia ser trabalhado na linha da redução de custos. Mas eu também quero dizer ainda sobre isso, que a população precisa saber que a faixa salarial da maioria desses 15 assessores não é elevada. A grande maioria, mais da metade, oscila entre R$ 1.500 e R$ 3.000. Então é preciso também desmistificar, porque lançar luzes sobre o legislativo quanto a custos, muitas vezes serve para não se prestar atenção quanto ao que ocorre na prefeitura e também quanto à verba de publicidade para algumas emissoras de televisão na cidade. Contraponto, vereador Leandro. Bom, Márcio, em relação à redução de assessores, eu também penso da mesma forma do professor Edilson, que a quantidade de assessores, as pesquisas que eu fiz, inclusive, eu fiz questão de ir a Ribeirão Preto, uma cidade do porte de Uberlândia, onde eles trabalham com 5 assessores parlamentares. O modelo encontrado hoje uma Câmara, a exemplo da de Uberlândia, 15 assessores, eles usam 5 assessores com competência técnica, e política, e o resto é utilizado para propaganda eleitoral, campanha, extemporânea, inclusive, para lideranças de bairro, para formação de chapa. E eu acredito que o poder público ele não tem essa obrigação de custear a campanha de parlamentares em exercício de mandato. Então, por isso que eu sou a favor da redução. O professor fez um comentário que eu achei muito pertinente. Nós temos que ir igual o Jack Stripador, às vezes por partes. Então, por isso que eu estou junto, defendendo a redução de 15 para 10 assessores, mas eu não tenho dúvida que 5 seria um número muito bom e suficiente para dar conta do recado, ainda mais com o advento das redes sociais, que nós temos a tecnologia na palma da mão, onde conseguimos atingir todos os cantos da cidade, apenas com algumas teclas, e outras atividades são presenciais, nós sabemos também que é muito importante a presença. Bem, vamos trazer a participação do ex-vereador e também ex-presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Fábio Araújo Filho, que tem uma posição sobre a proposta de redução do número de vereadores. Caro amigo Márcio, primeiramente quero agradecer a oportunidade de poder estar participando do seu programa. Quero, como ex-vereador da Câmara Municipal de Uberlândia, me posicionar a favor da diminuição do número de vereadores na nossa cidade.
Quando exerci meu cargo na gestão 93, 96, éramos 21 vereadores. Para uma cidade como Uberlândia, 21 vereadores é mais do que suficiente. A função do vereador é de fazer leis quando não compete ao executivo. E, na sua maioria, são do executivo. E, finalmente, fiscalizar as ações do executivo. O poder do vereador é muito restrito. Na sua maioria, somente solicita ao secretário, ao prefeito, para atender o seu pedido. Tudo isso se fizer parte do grupo de situação, senão não será atendido. Estamos numa época de crise e devemos evitar gastos excessivos e o orçamento da Câmara Municipal é muito alto. Esse é o meu pensamento a respeito desse quadro, que trata aí da diminuição ou não do número de vereadores na nossa Câmara Municipal. Muito obrigado ao empresário Fábio Araújo Filho. Contraponto, professor Edilson. Bom, essa forma de entender o papel do vereador, só para fazer leis naquilo que lhe compete, é uma forma bem limitada, porque desconsidera que o mandato eletivo para o legislativo exerce a função de representação política. Não é apenas uma função de ordem institucional dentro dos trâmites entre executivo e legislativo. Então é uma visão equivocada. A representação política é uma outra função importante da vereança. E, por fim, a expressão do projeto político mais amplo, principalmente dos partidos que não são legenda de aluguel, é uma terceira dimensão do mandato do vereador. Então eu tenho divergência de fundo quanto a essa manifestação, porque ela subestima o papel da representação. E exatamente porque a vereança deve ter essa dimensão da representação política, diminuir o número de cadeiras na Câmara é uma afronta à representatividade política. Vereador Leandro, contraponto. Com relação à fala do vereador Fábio, eu concordo com ele em algumas partes, né? Também acredito que o vereador ele tem muitas funções, né, que ele desempenha, mas eu concordo com ele também com relação a alguns limites, algumas limitações de nós enquanto vereadores. E aí a opinião dele é a mesma minha com relação à redução, com relação à constitucionalidade, né? Nós temos o caso de Ribeirão Preto, que foi reduzido e traz de forma constitucional, né? O seu Supremo Conselho ele declara, ele tem essa norma falando sobre isso, e nós precisamos sim avançar nesse assunto, do meu ponto de vista. No caso da representatividade, eu represento uma grande parte do município que solicita essa redução. É um anseio do povo e nós, enquanto representantes do povo, precisamos trazer esse assunto para o debate e para a discussão. Esse assunto eu e o professor Edilson trazemos juntos, mas infelizmente não conseguimos avançar. Ele sempre para. Não é a primeira vez que é engavetado esse tipo de debate, esse tipo de discussão. No ano de 2014, são as últimas matérias que eu tenho aqui em mãos, teve um engavetamento divulgado pela imprensa. No ano de 2015, da mesma forma, e 2020 nós entendemos que seria um ano diferente, com a turma nova, pelo menos que nós traríamos essa pauta, essa matéria para debate, mas infelizmente não é o que está acontecendo. Bem, no parecer do consultor jurídico da Câmara, o Tiago Nunes, ele coloca na exposição de motivos também, o seguinte aspecto: Uberlândia hoje tem, conforme dados constantes do site oficial da Prefeitura, quase 74 bairros, com previsão de chegar até o final do ano em 85 bairros. Todos eles habitados, chamando por representação política para que seus anseios cheguem mais fácil e mais rápido ao Executivo. E diminuir o número de representação, esta busca ficará muito mais difícil e mais lenta. Quer dizer, na realidade, professor Edilson, a Câmara, nos dias de hoje,
considerando inclusive esses 74 bairros da cidade. Está bem representada? Bom, eu quero primeiro dialogar com o aspecto levantado pelo Leandro, que eu e Leandro somos duas dentre apenas 4 vozes que defendemos abertamente o debate por meio de audiências públicas quanto a essas propostas todas. Mas a mesa diretora da casa, ela tem barrado esse debate. Então, que fique muito claro que alguns de nós queremos fazer esse debate. Eu teria toda a satisfação em debater com o MBL, com quem pensa diferente de mim. Eu acho um equívoco, uma falta de percepção política correta, democrática, não se fazer esse debate. Agora, essa questão do número de bairros, ela tem alguma importância? Claro que tem. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte: muitas vezes o próprio eleitorado entende que o papel de vereador é ficar registrando o buraco que tem que ser tampado, aspectos daquilo que o Gramsci chamava da pequena política. Esses aspectos fazem parte da vida política. E, de fato, a abrangência territorial dos municípios em Minas Gerais é algo que não existe, por exemplo, em São Paulo, né? Mas eu não vejo esse aspecto como aquele mais importante. E por quê? Porque eu entendo que essa política mais comezinha, mais miúda, essa pequena política não é o principal papel da vereança. Tanto é verdade, e aqui não vai nenhuma crítica aos meus colegas que agem de outra forma, o número de requerimentos pedindo esse tipo de serviço que eu tenho é relativamente pequeno. Eu faço isso também, mas o meu foco é numa outra dimensão. Mas é um aspecto a ser considerado também, né? Eu não nego a procedência do argumento. E a resposta à minha indagação, está bem representada a cidade na atual conjuntura na Câmara Municipal, vereador? Olha, está adequadamente representada quanto a esse aspecto. Eu entendo que 27 vereadores para essa dimensão de bairros está correto, até porque muitos bairros não têm exatamente as mesmas demandas de outros. Eu não vejo nisso um grande problema, não. Contraponto, vereador Leandro. Ô Márcio, se fizéssemos essa comparação com a cidade de São Paulo, assim como foi comentado, nós precisaríamos ter lá em São Paulo mais de 1.500 vereadores, né? E aqui, quando você reduz de 27 para a proposta que tem hoje na Câmara, a última que foi engavetada na semana passada para 21, se pegarmos aí 85 bairros, dividi-los por 27, cada vereador representaria 3,1 bairros. Se baixar para 21, cada vereador representaria 4 bairros. Então, a diferença é muito pequena, não existe diferença. E dentro daquilo que eu falei na fala anterior, nós vivemos um tempo diferente, um tempo onde a tecnologia está nas nossas mãos, à nossa frente, ao nosso contato a todo momento. Não é necessário que, se eu tiver uma demanda num bairro do outro lado da cidade, que eu encaminhe 1 ou 2 assessores, ou que eu vá lá, né, dependendo da situação da demanda. Se for uma demanda, como o professor falou ali, de recapeamento de via, ou de poda e capina em praças, às vezes uma foto encaminhada via e-mail, alguma coisa nesse sentido, pode atender a situação. Não é necessário que a gente desloque até lá. Então, por isso que eu acredito que a redução, sim, é muito positivo e vai de encontro com o anseio da população, e nós precisamos usar a tecnologia a nosso favor. Professor Edilson, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse a questão relativa a um ponto polêmico e que vem, inclusive, alimentando discussões na Justiça quanto à questão da redução do número de vereadores e que diz respeito à interpretação do termo proporcional, que consta do inciso 4º do artigo 29 da Constituição Federal de 88. E as alegações, elas têm sido feitas no sentido de que o termo proporcional só pode significar uma igualdade entre razões
fazendo a afirmação de que o termo é empregado no sentido matemático ou aritmético, professor? Olha, claro, o termo proporcional diz respeito a uma dimensão matemática ou aritmética. As faixas, talvez, desse artigo 29 da Constituição, elas estão, digamos, até certo ponto distorcidas. Mas aí vamos à realidade mineira. Se nós pensarmos, eu estou abordando a sua questão, Márcio. Se nós pensarmos nos 7 municípios, agora parece que são 8, que terão segundo turno, por terem eleitorados acima de 200 mil eleitores, Uberlândia, com o número de cadeiras, apresenta uma proporção de eleitores por cadeira de 17.713. Uberaba, com 13 cadeiras, de 17.297. Está proporcional. Contagem, com 25 cadeiras, 18.277 eleitores por cadeira. Então, em termos comparativos, a proporção com que cada cadeira representa uma fatia do eleitorado, para Uberlândia, no contexto de Minas Gerais, não está distorcida. As distorções existem sim, no caso desse universo de 7 municípios mineiros. Betim, que tem 23 cadeiras para 278 mil eleitores, fazendo com que haja 12.097 eleitores por cadeira. É uma distorção para mais. E Belo Horizonte tem uma distorção para menos, porque possui 1.927.000 eleitores, 41 cadeiras, portanto há uma relação matemática de eleitores por cadeira da ordem de 47 mil. Então observe, esse argumento da proporcionalidade, ele não pode ser analisado apenas sob a luz do texto constitucional. Vamos olhar para a evolução do eleitorado no território mineiro. E quando fazemos isso, Uberlândia, Uberaba, Contagem estão numa situação adequada, equilibrada, entre número de eleitores e número de cadeiras. As distorções ficam por conta de Montes Claros e Betim, que tem uma relação para mais, no sentido de um número exagerado de vagas na Câmara, e Belo Horizonte, que tem nessa questão um número inferior. Então a proporcionalidade, ela não é uma relação matemática fixa no tempo e no espaço. Ela evolui de acordo com as mudanças, no caso aqui, demográficas. Contraponto, vereador Leandro. Eu também considero muito importante a análise, né, matemática e aritmética. Esses dados que o professor trouxe aí são muito interessantes, mas eu não tenho dúvida que esse tema é um tema muito polêmico para ser tratado em todas as casas políticas legislativas, em todas as câmaras legislativas. Então, eu acredito que várias dessas cidades, às vezes, até entendem a necessidade da redução, mas como o tema é polêmico e a classe política se blinda para tratar desse assunto, por esse motivo não existe essa redução. Então é por isso que nós precisamos abrir os nossos olhos, né, olhar e valorizar o recurso público, a coisa pública, e tratar com muita responsabilidade o recurso arrecadado pelo povo do município. Então, nesse sentido, eu vou reafirmar o meu posicionamento de ser a favor dessa redução. Bom, vereador Edilson, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão no seu contraponto, e também o vereador Leandro. No julgamento realizado em 24 de março de 2004, o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, deu provimento parcial a um recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo contra o parágrafo único do artigo 6º da Lei Orgânica do Município de Mira Estrela. A tabela constante do voto do relator do recurso extraordinário, o ministro Maurício Correia, com base na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 29 da Constituição Federal, aplicou uma tabela. E essa tabela, se ela fosse aplicada a Uberlândia,
a cidade estaria na faixa relativa ao quantitativo de habitantes de 571.429 até 1 milhão, o que representaria o número de 21 vereadores. Contraponto, professor Edilson. Pois é, nós podemos montar esboços, tabelas de vários tipos, dependendo muito. Você citou um dado, o ano é de 2004, certo? Sim. E você fez uma regra de 3 trazendo para 2020, é isso? Não. É que naquela oportunidade o caso em tela se referia à lei orgânica do município de Mira Estrela, no interior de São Paulo. Então, exatamente. Então, eu agradeço o detalhamento que você fez agora, porque quando eu faço qualquer tabela matemática, isso eu estou chamando de tabela, já tem números, se não tivesse números, o nome seria quadro. Quando eu falo de tabelas, eu tenho que olhar para o momento e o lugar em que isso ocorre. Então, uma tabela feita há 16 anos, ela apresenta certamente várias inadequações para 2020. Então, esse é um dado importante. Nessa linha da redução de custos, me parece muito mais adequado, porque não afetaria a representação política, não só a redução de número de assessores, mas a redução dos salários dos vereadores. Esse é um ponto que não se toca. Eu tenho proposta para isso. O artigo 38 da Constituição Federal diz que o único mandato eletivo que comporta para funcionário público acúmulo de funções e remunerações é a vereança. E por quê? É óbvio. Um professor da universidade que seja eleito deputado federal, ele estará mentindo se disser que ele pode compatibilizar as atividades de parlamentar em Brasília e as de docente na UFO. Mas a vereança permite. Ora, eu quero pegar esse aspecto para dizer o seguinte: mandato eletivo não é profissão. Mandato eletivo não pode ser meio de vida. Nesse sentido, se nós reduzíssemos os salários de vereadores dos atuais 15 mil e poucos reais para 2 salários mínimos do DIEESE, os 2 salários mínimos juntos, algo em torno de 9 mil reais, a economia mensal quanto ao salário seria da ordem de 173 mil reais, superior a uma redução de 10 cadeiras na Câmara Municipal. Então a minha tese, Márcio e vereador Leandro, é esta: nós podemos e devemos enfrentar o custo da Câmara Municipal, que é relativamente alto, sim, não pela diminuição da representatividade, mas a diminuição de outras rubricas, como o número de assessores e salários de parlamentares. E para fechar essa intervenção aqui, eu e o vereador Leandro temos defendido que façamos esse debate. E, infelizmente, ele está truncado, em parte porque há uma parcela da Câmara que olha para o número de cadeiras não pela representatividade que ela expressa, mas pelo horizonte de manter uma espécie de vínculo empregatício. Isso é trágico. Mandato eletivo não é profissão. Vereador Leandro, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. Uma nota técnica emitida pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados em 2010 analisou a questão relativa ao quantitativo de vereadores a ser fixado pelas respectivas leis orgânicas municipais à luz do disposto no artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal, cuja redação foi dada pela Emenda Constitucional número 58 de 2009, concluindo que serão 27 vereadores nos municípios de 600 mil a 750 mil habitantes. Contraponto, vereador Leandro. Ô Márcio, com relação a essa quantidade de vereadores, né, o que fala a Constituição Federal já foi dito aqui desde o início, que fala sobre o limite máximo, né? Então existe a possibilidade de ser reduzido.
Eu vou destacar novamente aqui qual que é a minha principal ideia, né? Eu não participei desse movimento do MBL, mas me representa em vários quesitos, inclusive com relação à redução do número de vereadores, mas a proposta desse projeto do MBL, no final das contas, é uma redução de 25 milhões de reais por ano, né? Então, concordo que os 27 pode trazer sim uma representatividade muito importante, mas o que nós precisamos tratar e discutir e levar para o plenário da Câmara Municipal de Uberlândia é sobre esses 25 milhões de reais que nós precisamos economizar por ano, que mais de 35 mil pessoas já assinaram esse movimento. Nós não podemos deixar que isso passe, né? Essas pessoas precisam de uma resposta. E o mínimo que nós podemos fazer para eles é dar uma resposta, seja positiva ou negativa, mas nós precisamos dar essa resposta. Falar que é inconstitucional não é uma resposta, porque existem várias outras situações que isso já aconteceu em algumas outras cidades, né? Então, com relação a essa sua indagação, eu acredito que a redução é muito necessária, mas o objetivo principal referente à minha defesa é com relação à redução desse custo, que pode ser tratado de outras formas, conforme falado pelo professor Edilson da senhora. Vamos trazer mais uma vez a participação do procurador jurídico da Câmara Municipal de Uberlândia, e desta feita para abordar um outro aspecto também que tem sido muito questionado, relativo à verba indenizatória, à extinção da verba indenizatória. E, nesse sentido, o procurador jurídico emitiu o parecer de número 36 e ele fala a respeito. E, por fim, no que diz respeito à verba indenizatória, identificamos também a plena constitucionalidade, ou seja, não há que se falar em ilegalidade no que diz respeito à mantença ou no que diz respeito à permanência da verba. Na verdade, o que defendemos e o que é necessário é procedimentalizar. Agora, extinguir a verba indenizatória é o mesmo que classificar que ela é ilegal, que ela não está prevista na Constituição Federal, o que não acontece, porque ela tem previsão, ela tem fundamento constitucional. Então, sobre essas matérias, é o que eu tinha para dizer. Agradeço pela oportunidade de poder participar do programa juntamente com o nobre vereador Edilson Gracioli e o nobre vereador Leandro. É uma honra participar com todos vocês aqui e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Muito obrigado ao procurador Dr. Tiago Nunes pela participação. Contraponto, professor Edilson. Bom, o procurador Tiago Nunes, por quem eu tenho estima, consideração, apreço, reconhecimento, ele não está errado, porque ele tem que dar um parecer de ordem jurídica, e nesse parecer ele está levando em conta o seguinte: a verba indenizatória, o mecanismo verba indenizatória, tem base legal, constitucional? Tem. Eu vou além. Eu entendo que o Ministério Público, a ele não cabe fazer o que se fez, uma ação no sentido da extinção da verba indenizatória, porque o problema que houve na Câmara Municipal foi de um mau uso, de um esquema de apropriação indevida quanto à verba indenizatória. O problema foi o mau uso, que boa parcela, pelo que o Ministério Público alega, pelas renúncias que houve, se comprovou. Agora, eu defendo um outro mecanismo para que os gabinetes tenham suporte material para o exercício do que lhes cabe. Eu não sou a favor da verba indenizatória. Eu defendo que se definam os itens de materiais e serviços que os gabinetes precisam. Vou dar exemplo aqui: material de escritório, combustível e veículo. Não no sentido de comprar veículo, mas, por exemplo, de deslocamento por aplicativo ou aluguel de veículo. Eu entendo que esse volume poderia ser da ordem de R$4.000 por mês, não os 10 mil que a verba indenizatória na Câmara tinha. E que todo esse processo seja por licitação. A verba indenizatória, embora seja legal, seja constitucional, ela é um mecanismo que facilita o mau uso como se deu.
porque não é mediante licitação. Algo licitado é mais robusto quanto à prestação de contas, aos procedimentos de acompanhamento administrativo. Então eu entendo que a verba indenizatória deva ser substituída, o volume de recursos deva cair dos R$10.000 para algo entre 13 e 4 mil para cobrir esses itens apenas. E nós também vemos quanto a isso uma inércia da mesa diretora da Câmara Municipal, que está acuada, está na defensiva, não faz o debate público. E aí fica esse tom de telhado de vidro e acovardamento por parte da direção da Câmara Municipal. A segunda turma do STF reconheceu que são admissíveis verbas de caráter indenizatório como diárias, ajudas de custo, por se limitarem a compensar o servidor por despesas efetuadas no exercício do cargo. E aqui em Uberlândia, as verbas indenizatórias, desde o final do ano passado, deixaram de existir. Contraponto, vereador Leandro. Bom, Márcio, por mais que essa verba hoje ela seja legal, eu também sou totalmente favorável à extinção dela. Eu defendo que essa verba, de forma indenizatória, ela não deve existir. Ela dá margem para o problema. E nós vivemos essa realidade aqui. A atuação do Ministério Público Estadual no ano passado, do meu ponto de vista, foi uma atuação necessária. Eu sempre costumo dizer, às vezes foi ruim que aconteceu em Uberlândia, mas que bom que aconteceu esse episódio, que sirva de exemplo para outras câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal dos Deputados e Senado Federal. Eu defendo sim a atualização dessa forma de estrutura parlamentar, conforme o professor Edilson comentou, através de aplicativos, da forma mais enxuta possível. Nós vivemos um tempo que não se admite mais aquelas mordomias que existiam nos poderes. Eu preciso fazer uma defesa aqui, o professor fez, o professor também, os salários dos assessores aqui não são abusivos, até os gastos que nós temos hoje também não são abusivos. A própria verba, um valor muito considerável, mas também não é um valor abusivo, de acordo com a legislação. Mas, infelizmente, aconteceu o mau uso dessa verba. Então, eu sou a favor da extinção dessa verba e, no momento posterior, que seja analisado uma forma de estruturar o gabinete para atividade parlamentar. Mas que seja, no máximo, 20% do que era concedido no passado na Câmara de Vereadores de Uberlândia. Professor Edilson, a questão da remuneração do parlamentar como um todo, e específico aqui no caso o vereador, tem uma importância crucial para a democracia representativa. E se, por um lado, existe a necessidade de que recebam uma justa remuneração, por outro lado, não se pode permitir que os cofres públicos suportem despesas superiores às que seriam razoáveis, professor. Inteiramente de acordo. No século XIX, foram as lutas sociais de inspiração socialista que colocaram na cena política reivindicações pelo voto universal, pela possibilidade de trabalhadores e trabalhadoras serem também escolhidos como representantes e a remuneração de mandatos. Porque senão somente os filhos da burguesia e uma decadente aristocracia feudal na oportunidade, lá no século XIX, participariam dos parlamentos. Então eu tenho inteira concordância, eu sou a favor da remuneração de mandatos. Agora, exatamente dentro do que a sua pergunta sugere, Márcio. Mandato eletivo não é profissão. Quando eu apresento como um patamar máximo de remuneração na vereança em Uberlândia, o montante de 2 salários mínimos pelo DIEESE, cada salário mínimo hoje está na ordem de R$ 4.700, portanto eu estou falando de algo em termos brutos de 9.400, eu estou falando de uma remuneração muito superior à que o trabalhador comum recebe. Esse montante seria suficiente para se exercer com dignidade o mandato. E mais, se nós mudássemos o horário das sessões da Câmara Municipal
para o início da noite, de maneira que todos pudessem exercer as funções que já tinham antes de assumir o mandato, talvez pudesse até se pensar numa redução mais significativa. Eu não estou fazendo isso por demagogia junto à opinião pública. Até porque, se 30 ou 40 mil eleitores assinaram uma proposta para reduzir o número de vereadores, a pergunta é, todos esses eleitores têm conhecimento do debate que nós estamos fazendo aqui? Conseguem perceber os aspectos envolvidos? Porque a opinião pública, já disse Winston Churchill, é a opinião que se publica. E a criminalização da política hoje poderia nos levar ao seguinte raciocínio. Bom, se a questão é só cortar custos, vamos fechar a Câmara Municipal. Eu sei que o vereador Leandro não está propondo isso, nenhum projeto proposto, mas é importante a gente tensionar o argumento. Então, para fechar, eu estou de acordo com essa sua observação, que mais do que pergunta é um registro e ele tem de minha parte inteira concordância. Contraponto, vereador Leandro. Eu também sou, da mesma forma, a favor desse pronunciamento que você fez aí, desse ponto que você colocou, né? Eu também acho que voluntário seria demagogia algum parlamentar atingir como ser voluntário de uma atividade dessa, porque eu, como autônomo que sou, né, por mais que eu continuo com a minha atividade, né, comercial, como representante comercial, eu renuncio a essa atividade para exercer o meu mandato enquanto vereador. Então a minha renda lá também ela cai. Então eu acredito que ser voluntário eu não concordo. E uma observação que eu preciso fazer aqui, Márcio, se você me permite, o professor pontuou aí com relação à ausência das atitudes da mesa diretora. Infelizmente eu sou o voto vencido na mesa diretora, mas eu sempre me posicionei, né, justamente para sair dessa inércia mencionada pelo professor Edilson. Ele sabe muito bem disso. O quanto eu procuro essas atitudes, essas ações, nesse sentido de trazer eficiência para a Câmara Municipal de Uberlândia, mas infelizmente eu sou o voto vencido. Bom, o parâmetro, inclusive, de remuneração de vereadores guarda a proporção com os deputados estaduais. A remuneração de um deputado hoje corresponde a 75% da remuneração de um deputado federal, conforme o parágrafo 2º do artigo 27 da Constituição Federal e a resolução da Mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 5.459. O rendimento bruto do deputado estadual é de R$ 25.322,25. Com o desconto do imposto de renda e contribuição para a Previdência, o líquido, R$ 18.711. Qual é o salário do vereador de Uberlândia e se esse salário é satisfatório, professor Edilson? O salário do vereador de Uberlândia é de 15 mil e poucos reais brutos, isso descontado imposto de renda e previdência cai para 11.500. Eu quero deixar claro que eu sei disso por informação, porque eu não recebo salário como vereador, porque como sou servidor público federal, a mim foi facultado me afastar da universidade e escolher entre os dois salários. O meu salário é o que eu ganho na UFO. Então, veja, eu acho equivocado tratar da mesma forma as remunerações de parlamentares na esfera federal e estadual, de um lado, com a municipal de outro. Porque as despesas são muito diferentes. O vereador não tem que se mudar de cidade. Ele não tem que ter uma outra habitação, né? Ele não tem que manter um escritório na sua base eleitoral e um apartamento funcional lá em Brasília ou em um gabinete lá em Belo Horizonte. Não, eu entendo que esse vínculo de um percentual máximo do que ganha um parlamentar na Assembleia Legislativa, ele está equivocado. A vereança não pode ser voluntária, porque senão somente os enricados, os endinheirados a exercerão. Agora, não é para ser meio de vida. Eu acho que eu já explorei esse aspecto. Eu entendo que a remuneração na Câmara Municipal deveria sofrer reduções. Se não for para o patamar que eu já verbalizei aqui, que está num artigo meu no meu blog, que se discuta isso. E eu quero fechar dizendo o seguinte, é um testemunho que eu estou dando. Vereador Leandro, de fato, é um ponto fora da curva lá na mesa diretora quanto a isso.
E nós temos travado esse debate. E é o seu programa, Márcio, formador de opinião, que realiza o papel do debate público que, infelizmente, na Câmara Municipal não está acontecendo. Contraponto, vereador Leandro. Ô Márcio, eu quero só endossar as palavras do professor Edilson com relação ao salário. É isso mesmo, 15 mil alguma coisa e descontado o imposto de renda sobra 11 mil reais. Eu faço a defesa que a responsabilidade do vereador é muito alta, né, muito grande, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de pronunciar a realidade econômica do nosso país, da nossa cidade. Hoje, um trabalhador, para ter um salário aí de 11 mil reais, ele tem que ter uma capacitação técnica muito grande, uma experiência, uma profissão, né, muito bem reconhecida. Então, nesse sentido, eu acho que eu comungo da mesma opinião. Eu acho que um salário de 9 mil reais seria um salário muito interessante. Inclusive, é uma das propostas do projeto de iniciativa popular que veio até a casa. Se eu não me engano, eles pedem a redução também de 15 mil para 9 mil reais. Eu comungo dessa ideia, vai de encontro com a minha proposta, né, a proposta que eu defendo da redução da eficiência com o tratamento do dinheiro público no município. Vereador Leandro Neves, do PSD, Partido Social Democrático, muito obrigado pela sua participação no Contraponto, vereador. Márcio, eu que agradeço você, agradeço ao professor Edilson Gracioli, vereador, né, que muito atuante na nossa Câmara Municipal de Uberlândia, e eu quero agradecer, assim, reforçar esse agradecimento que você está dando a oportunidade desse debate, dessa discussão, Márcio. Eu sou muito cobrado nas minhas redes sociais, pelas pessoas que me conhecem, que me acompanham, né, há muito tempo, sobre essa demanda. É uma demanda do povo, de todas as classes sociais, essa redução. Como nós tratamos todos os pontos, redução de vereadores, de assessores, a extinção da verba, tudo isso é demanda do povo. Então, enquanto um representante dessa parcela da população, eu preciso levantar essa bandeira, né, com todas as minhas forças e avançar nesse sentido. Nós não podemos nos calar frente a esse debate, essa discussão tão almejada pela população de Uberlândia. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado, professor Edilson. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, professor Edilson Gracioli, vereador do PCdoB, pela participação no Contraponto. Muito obrigado, Márcio. Eu defendo a tese de que podemos e devemos reduzir custos da Câmara Municipal sem prejudicar a representação política. Eu tinha certeza que esse debate hoje seria como foi. Nós, eu e o vereador Leandro, temos uma divergência quanto a um ponto, várias confluências, mas nada nos impede de fazer o debate. E quando parlamentar não puder falar, nós estamos num quadro que é, no mínimo, de ocultar a democracia. Um abraço a você, aos seus ouvintes e ao vereador Leandro também. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Marcamos um novo encontro para segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. 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 Final de semana